Bem-vindo a mais um vídeo produzido pela equipe do Museu Antares. A nossa aventura de hoje irá retratar como está sendo a dinâmica nos países que já passaram pelo pico de contaminação da Covid-19. Alguns países da Ásia e da Europa iniciaram com cautela a saída da quarentena. Mas isso só foi possível a partir de algumas orientações da OMS. Segundo a OMS, o país que desejar suspender o isolamento social precisa fazer 6 avaliações. Se a transmissão da Covid-19 está controlada, se o sistema de saúde é capaz de identificar, testar, isolar e tratar todos os pacientes e as pessoas com as quais eles tiveram entrado em contato, assim como avaliar a capacidade dos ambientes de trabalho e demais locais, à medida que elas retomarem as suas atividades. Se há a capacidade de lidar com casos importados, de pessoas que venham de fora do país. Se os riscos de surto estão controlados em locais sensíveis, como postos de saúde ou casas de repouso. Se as comunidades estão conscientes, engajadas e capazes de prevenir o contágio e adotar medidas preventivas, que deverão passar a ser vistas como o novo normal. Segundo a OMS, os países que decidirem aliviar as restrições precisam dar intervalos de pelo menos 2 semanas a cada tipo de relaxamento. E, nessas 2 semanas, é preciso avaliar com cuidado os riscos de a epidemia voltar. A importância dessa espera de 2 semanas está relacionada ao reflexo de como essa liberação pode afetar no retorno à disseminação da doença. Pois não podemos esquecer que o vírus demora até 14 dias para manifestar os sintomas. Então, só pode ser observado o reflexo dessa ação após esse período. E o mais importante é lembrar que qualquer iniciativa para aliviar as restrições só pode ser iniciada após uma diminuição nos números novos de casos, o que significa uma estabilidade na quantidade de casos, como pode ser visto nesse gráfico com a China. E, mesmo nessas condições, regras rígidas de distanciamento social e de higiene devem continuar a vigorar a longo prazo. Não é possível retomar a um novo tipo de normalidade sem levar em consideração a presença desse vírus no ambiente. A total normalidade só será realmente atingida após a vacina. Enquanto isso não ocorre, essas são as medidas que estão sendo tomadas por alguns países que já estão com números de casos estabilizados. A China foi o primeiro país a discutir medidas de flexibilização. Para usar o transporte público, os moradores precisam apresentar um QR Code de seu celular que mostra o seu histórico de saúde e indica quem deve ou não permanecer em isolamento. Os que recebem um sinal verde podem transitar pela cidade ou sair dela. O retorno das aulas, com fortes medidas de segurança, ocorreu após 4 meses de quarentena. Os alunos precisam passar por uma tenda de desinfecção. Os estudantes precisam ter sua temperatura corporal regularmente verificada em sensores de temperatura ou termômetros, além de permanecerem com proteção individual e mantendo distanciamento. Outro exemplo de retorno às aulas está ocorrendo na Dinamarca, para alunos de creches, pré-escolas e parte do ensino fundamental, com orientação de manter o distanciamento entre estudantes e a lavagem das mãos com frequência. Foi observada a presença de poucos alunos, pois alguns pais temem enviar seus filhos para as escolas. A Espanha, que chegou a ter 950 mortes por dia pelo coronavírus, só permitiu a diminuição das restrições em 13 de abril, em setores como indústrias e a construção civil. Para esses trabalhadores voltarem à ativa, o governo começou a distribuir 10 milhões de máscaras nos serviços de transporte.
Todas as medidas que estão sendo adotadas não impedem o temor de que uma segunda onda de contágio volte a assolar esses países, que, até o momento, acreditam já ter passado pelo pico da pandemia. Enquanto isso, no Brasil, estamos longe de ter condições para proporcionar a suspensão do isolamento social. Sendo assim, fique em casa. E para sua melhor aprendizagem, vamos responder a esse estudo dirigido. E qualquer dúvida, procure os seus professores ou deixem um recado aqui no nosso canal. Com esse vídeo, finalizamos as discussões sobre a Covid-19. Esperamos ter te ajudado na aprendizagem sobre esse tema tão importante para o momento em que o mundo está vivendo. Mas não fique triste. Continue acompanhando o nosso canal, pois sempre estaremos produzindo vídeos fantásticos sobre as diversas áreas da ciência, com temas que são abordados aqui no nosso museu. Até a próxima, pessoal!